Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Nox. Eu queria começar esse vídeo de uma maneira um pouco diferente, talvez falando um pouco que realmente a ideia do modulador de voz não pegou tão bem. Talvez seja melhor eu só manter a minha voz normal mesmo, pra ficar com mais clareza os vídeos. Eu vi os comentários do último vídeo, deu uma repercussão legal, deu um bom número de views. Teve likes, teve comentários do pessoal comentando e tudo mais. Então, bom, é um sinal para poder melhorar os vídeos. Eu não encarei como uma certa ofensa a mim nem nada, eu encarei como críticas construtivas, até porque todo mundo é livre para falar o que quiser. Então, eu vim aqui esclarecer que obrigado pelos comentários e tudo, ajudaram demais, e percebi que realmente, né, o último vídeo não ficou tão bom pelo fato do modulador de voz ter estragado um pouco minha voz. Ainda mais em momentos de dicção, ou às vezes que eu falava baixo, ou em certos momentos. Enfim, vamos logo começar esse vídeo, que o vídeo hoje tá bem legal, tá bem interessante. Então, vamos lá, se inscreve no canal, deixa seu like, e essas coisas todas que a gente fala no YouTube, né, e os caralho 4. Bom, vamos logo pro que interessa, que é pro vídeo. Mas eu vim aqui no começo dele para poder já agradecer a todos que viram o vídeo, comentaram e curtiram, e que deram suas opiniões sobre o vídeo, que no caso não dava pra entender, ou por causa do modulador de voz e tudo mais, e a narração tava uma merda, mas é um sinal pra poder melhorar a questão de áudio e essas coisas. E conforme vocês vão falando, eu vou tentar melhorar o desenvolvimento do vídeo. De verdade, obrigado, e vamos que vamos. A história de Guts começa com um grito. Não um grito de vida, mas de desespero. Ele nasce do cadáver enforcado de uma mulher. A primeira imagem que Berserk nos dá já nos avisa. Essa não será uma jornada de glória, mas de ruína. Desde os primeiros momentos, Guts é lançado em um mundo onde a violência é a linguagem principal. É a sobrevivência, uma maldição constante. Abandonado, vendido, abusado e forçado a lutar por sua vida antes mesmo de entender o que era viver, Guts cresce como um cão acorrentado, rosnando para o mundo. Mas não é apenas um corpo ferido, é uma mente esculpida pela dor. Ele não conhece estabilidade, afeto ou propósito, apenas a espada. E essa espada se torna extensão do seu trauma, sua única forma de se conectar ao mundo, de afirmar sua existência. A infância de Guts é o primeiro estágio de uma desconstrução psíquica. O que vemos não é só brutalidade externa, é a construção de um ser humano com identidade fragmentada. Um garoto que aprende a não confiar, a não amar, a nunca baixar a guarda. E isso muda tudo. Quando Guts encontra os bandos do Falcão, liderado por Griffith, algo nele vacila. Pela primeira vez ele encontra um propósito que vai além de matar por sobrevivência. Ele encontra pertencimento, ou pelo menos a sombra dele. A admiração que sente por Griffith se mistura à inveja. A curiosidade e a necessidade quase infantil de ser aceito. Guts começa a acreditar que talvez possa ser algo mais... Talvez ele não esteja mais fadado apenas à escuridão. Mas Griffith não é o salvador. Ele é o arquétipo do narcisista iluminado, carismático, visionário, mas absolutamente vazio de empatia. Para Griffith, todos são ferramentas e Guts é a mais afiada de todas. A relação entre os dois é um duelo psicológico constante. Guts se vê pequeno diante da grandiosidade de Griffith, mas não entende que essa grandiosidade é construída sobre ilusões, manipulação e egos desmedido. O momento em que Guts decide partir por vontade própria é, psicologicamente, o ponto de ruptura. É o nascimento de um novo Guts, um homem que finalmente tenta ser dono de si mesmo. E é exatamente isso que destrói Griffith. A decisão de Guts ameaça a ilusão de controle de Griffith. E no fundo o que Griffith não suporta é não ser adorado. O eclipse é mais que um massacre. É uma metáfora brutal do colapso mental e emocional. É a representação literal do inferno pessoal. Griffith, ao sacrificar todos ao seu redor para alcançar poder,
comete o mais puro ato de desumanização. Ele não apenas destrói os corpos do bando do Falcão, ele destrói a alma de Guts, a traição, o estrupo, a impotência absoluta. Tudo isso transforma Guts de guerreiro em casca. A partir desse ponto, Guts não luta mais por si. Ele luta contra o próprio mundo. Ele é consumido pelo desejo de vingança, mas também pelo medo de que nada reste dele além desse dever. Ele é agora um homem dividido entre a humanidade e a bestialidade, literalmente representado por armadura Berserker, mais adiante que consome seu corpo e sua mente quanto mais ele se entrega à fúria. O eclipse é o trauma cristalizado, um momento que nunca se apaga. Guts passa a viver em guerra constante, tanto externa quanto interna. Ele é o espadachim que luta contra demônios, mas também é um homem que tenta desesperadamente segurar as poucas memórias de amor e conexão que ainda carrega, principalmente com Casca. Com o tempo, a linha entre Guts e os monstros que ele caça começa a se desfazer. Cada batalha, cada morte, cada explosão de ódio aproxima Guts daquilo que ele jurou destruir. Mas é justamente nesse limiar que mora a pergunta essencial. O que nos torna humanos? Guts ainda chora, ainda protege, ainda se culpa. Ele é, paradoxalmente, o homem mais monstruoso e o mais humano de Berserk. A psicologia por trás de sua trajetória revela um sujeito dilacerado por traumas, mas também um símbolo de resistência diante do destino. Em um mundo onde os deuses são cruéis e o acaso é uma força de destruição, Guts é o punho fechado contra o inevitável. Rift, por outro lado, renuncia à humanidade para se tornar ideal. Mas o ideal não ama, não sofre, não hesita. E é por isso que no final das contas, Rift é o verdadeiro monstro, porque deixou de ser humano por escolha. Enquanto Guts sangra todos os dias para não perder o pouco que ainda tem de si. Apesar da violência, da dor e da loucura, Berserk nunca é apenas sobre destruição. É também sobre persistência, sobre andar com os pés descalços pelo inferno. E continuar. A jornada de Guts é, em sua essência, uma luta para continuar humano, para proteger Casca, para talvez um dia encontrar paz, ou ao menos silenciar os gritos internos. No fim, Guts não é apenas um espadachim negro. Ele é uma encarnação da luta contra o vazio. Um homem que foi esvaziado por tudo o que passou, mas que mesmo assim não deixou que nada o consumisse por completo. E isso é mais assustador do que qualquer demônio. Berserk não é apenas um mangá. É uma dissecação da alma humana quando posta à prova. Guts não é um herói, nem vilão. Ele é um homem. E talvez nessa humanidade despedaçada esteja o verdadeiro terror. E a verdadeira beleza da existência. Então é isso, guys. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu realmente vou tentar melhorar os vídeos, assim como falei no vídeo passado. Os vídeos no começo realmente não vão ser os dos melhores, mas eu espero trazer um conteúdo melhorado a cada vídeo que se passa. E bom, eu sou o Nox, e até a próxima jogada.